Donald Trump elogia a conversa com Lula e setores afetados pelo tarifaço ficam otimistas com reaproximação de países. E você vai ver ainda. Ataque do Hamas a Israel completa 2 anos em meio a negociações de paz no Egito. E ainda, chegada de nova frente fria causa virada no tempo e derruba temperaturas. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Agora 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima terça-feira para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 7 de outubro. O presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por cerca de meia hora nesta segunda-feira. A conversa aconteceu por videochamada. Lula pediu a Trump o fim do tarifaço e das punições às autoridades brasileiras. O Palácio do Planalto informou por nota que, durante a reunião dos presidentes, por videoconferência, os dois concordaram em ter um encontro presencial em breve. Mas o local ainda não ficou definido. O presidente Lula aproveitou a ocasião para pedir ao norte-americano que reveja o tarifaço e as sanções a autoridades brasileiras. Eles também teriam trocado telefones para estabelecer via direta de comunicação. Segundo a nota do Planalto, Lula e Trump ainda relembraram a boa química que tiveram em Nova York, por ocasião da Assembleia Geral da ONU, e que Lula solicitou ao presidente dos Estados Unidos que retire a sobretaxa de 40% a produtos brasileiros em território norte-americano. Pelas redes sociais, o presidente Lula considerou o contato direto como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Lula ainda lembrou a Trump que o Brasil é um dos 3 países do G20, com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Trump teria designado o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações sobre o tema com o vice-presidente Geraldo Alckmin, chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O brasileiro também reiterou o convite a Trump para participar da COP30, em Belém, e se dispôs a viajar aos Estados Unidos. O presidente americano comentou a conversa que teve com o presidente Lula ontem. O republicano disse que a ligação foi muito boa e que vai viajar para o Brasil em algum momento. Durante uma entrevista a jornalistas no Salão Oval nesta segunda-feira, o presidente americano Donald Trump foi questionado sobre a conversa com o presidente Lula. O republicano chamou o colega brasileiro de bom homem e afirmou que vão começar a fazer negócios. Tive uma ótima conversa com o presidente do Brasil. Ele é um bom homem. O conheci na ONU. O republicano disse ainda que a ligação foi muito boa e que viajará para o Brasil em algum momento. Nos conhecemos, gostamos um do outro e sim, tivemos uma ótima conversa. Vamos começar a fazer negócios. Em algum momento eu vou e ele vai vir aqui. Nós conversamos sobre isso. O governo brasileiro informou nesta segunda-feira que a conversa ocorreu por meio de uma videoconferência. Ainda de acordo com o Planalto, a reunião durou cerca de 30 minutos. E o cafezinho mais caro na mesa dos americanos teve destaque no diálogo, na conversa entre os presidentes. Em conversa com Lula, Trump admitiu que os Estados Unidos estão sentindo falta de alguns produtos brasileiros, afetados pela tarifa de 50%, em especial o café. E os setores afetados pelas tarifas reagiram com otimismo à notícia de que Lula e Trump conversaram por videochamada. Para entidades dos setores têxtil e de máquinas industriais, o diálogo pode significar um avanço para a abertura de mais exceções às tarifas ou para um acordo comercial. O vice-presidente Geraldo Alckmin qualificou, aliás, a conversa como muito positiva e também se mostrou otimista com possíveis avanços nas negociações. Mas foi muito boa a conversa. Melhor até do que nós esperávamos, então estamos muito otimistas aí que a gente vai avançar. E o presidente Lula destacou a disposição do Brasil para o diálogo e para a negociação. Mas foi uma conversa boa, descontraída, proveitosa, longa, foram 30 minutos. Nós estamos muito
otimistas aí que vamos avançar para o ganha-ganha. Este foi o primeiro telefonema entre os dois desde que Trump voltou à Casa Branca e ocorre em um contexto de crise diplomática e comercial entre Brasília e Washington. Vamos chamar agora para trazer uma análise um mestre em relações internacionais e professor da Universidade Federal de Lavras, professor Ricardo Rios. Muito bom dia, professor. Bom dia, Tabata, e um bom dia a você que nos assiste. Professor, vamos lá. Na postagem de Trump, ele diz, abre aspas, vamos ter mais discussões no futuro e vamos nos reunir em um futuro próximo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu gostei da ligação, nossos países vão se dar muito bem juntos. Fecha aspas. O que se fala, professor, é em 3 possibilidades para esse encontro. A primeira seria durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, na Indonésia, que será no fim deste mês. A segunda possibilidade seria a ida de Trump à COP30 em Belém em novembro. O presidente Lula fez o convite, inclusive nessa ligação. E a terceira possibilidade é uma visita de Lula aos Estados Unidos. Professor, de modo geral, qual a sua análise sobre esse telefonema? Muitos setores, né, a própria base do governo ficou bastante otimista. Sim, Tabata, existem duas coisas muito importantes dessa ligação. A primeira é que a notícia não vazou, nem nos Estados Unidos e nem aqui no Brasil, que esse encontro, que esse telefonema aconteceria. Então, você vê que foi, de fato, uma decisão do alto escalão do governo americano, tanto que Marco Rubio não esperava esse tipo de contato, né? O poderoso secretário de Estado americano, que é favorável às demandas de Eduardo Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, ele foi pego de surpresa com esse encontro, né? Tanto que vários jornalistas ligaram para a Secretaria de Estado americana e a resposta foi: para essa reunião com o Brasil, ligue direto na Casa Branca. Então aí a gente já tem um primeiro indicativo de que foi uma reunião de alto nível. O segundo detalhe, nessa entrevista que está aí na tela agora, foi a primeira vez nesse período todo de governo que Donald Trump falou o nome de Lula. Até então ele tratava o Lula como líder brasileiro, como presidente brasileiro. Em nenhum momento ele tocou no nome de Lula, ele falou no nome Lula. Então foi a primeira vez que ele disse publicamente o nome de Lula. Então tem-se aí um bom indicativo, né? Mas, claro, se tratando de Donald Trump, tudo pode acontecer, inclusive nada. Pois é, ele pode falar isso, né, ontem, hoje, já mudar de opinião, enfim. É sempre bom ficar bastante atento e com o pé atrás, né, professor? Agora, você citou o Marco Rubio, o secretário de Estado americano. Ele foi designado, né, por Trump para dar sequência a essas negociações com o vice Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Os analistas, de modo geral, estão bem divididos, professor, quanto à indicação de Rubio. Só que, diante disso tudo, ao que se sabe até então dessa aproximação do Brasil com o governo Trump, até quando os Estados Unidos vão conseguir sustentar, professor, essas tarifas de 50% aos produtos brasileiros? Tabata, é muito importante, existe uma máxima na política, né? O político pode muito, mas não pode tudo. E é o caso de Marco Rubio. Ele pode muito, mas não pode tudo, porque o chefe dele tem um poder acima, o chefe tem a caneta. Então, por exemplo, quando lá no início em setembro, quando o Trump faz o elogio público a Lula no plenário da ONU, você vê o Marco Rubio muito ressabiado, ele não esperava isso, né? E aí, respondendo até aos colegas, né, os colegas internacionalistas que estão em dúvida a respeito desse encontro, é muito importante a gente entender o papel do secretário de Estado. Ele é equivalente ao nosso ministro de Relações Exteriores. Então, toda a dinâmica entre países, toda a relação entre países tem que acontecer pela Secretaria de Estado. Então, Marco Rubio é obrigado a participar. Ah, Ricardo, por que não chamar o secretário de Finanças, secretário de Fazenda dos Estados Unidos? Porque não é ele quem define a política externa americana. Quem define é o secretário de Estado. Então, visto isso, a gente entende o porquê de Marco Rubio. Rapidamente, em relação às tarifas,
Um detalhe muito importante é a questão do café. O mercado americano já está prevendo um aumento grande no preço do café. Os Estados Unidos precisam de café, bem como da carne brasileira. Então é possível que sim, a gente consiga nos próximos meses, nas próximas semanas, já ter uma queda dessa taxação de 50%, indo apenas para aqueles 10% que Donald Trump colocou lá no início do governo. Professor, eu vou pedir para você continuar conectado conosco, porque agora a gente vai falar de um outro assunto de destaque internacional. Eu vou mudar de câmera, porque olha só, há 2 anos o mundo assiste diariamente a tragédia em Gaza. Uma situação que começou com os ataques sem precedentes do Hamas no sul de Israel. O dia é considerado o mais sangrento da história do Estado israelense e o mais mortal para os judeus desde o Holocausto. A retaliação de Tel Aviv foi imediata e, desde então, deixou mais de 67 mil mortos. O cenário hoje é de destruição e fome por todo o território palestino. 7 de outubro de 2023. A data caiu em um sábado, no judaísmo, o dia da semana dedicado ao descanso, à família e ao encontro com Deus. E coincidiu com o último dia das festividades judaicas de Sukkot, em Israel. Foi neste sábado que o Hamas escolheu atacar o sul de Israel de surpresa, usando milhares de foguetes e infiltrando combatentes por terra, mar e ar. Entre os alvos estavam um kibutz e um festival de música eletrônica próximos à fronteira com a faixa de Gaza. O ataque deixou um rastro de 1.219 mortos e 251 sequestrados na região. 47 reféns permanecem cativos no território palestino e o exército israelense sustenta que 25 já estão mortos. Israel iniciou imediatamente uma campanha militar de retaliação que dura até hoje. Desde então, a faixa de Gaza foi devastada, com autoridades palestinas relatando mais de 67 mil mortos por bombardeios e operações israelenses. Um bloqueio total chegou a ser imposto por Israel à entrada de comida, água e combustível, agravando a crise humanitária. A ONU reconheceu oficialmente em agosto que há um cenário de fome em Gaza. A comunidade internacional reagiu. O governo israelense passou a enfrentar uma crescente pressão diplomática. Países como Espanha, Noruega, Irlanda, França e Canadá anunciaram o reconhecimento do Estado palestino. Juridicamente, Israel também foi alvo de acusações de genocídio, demanda inicialmente apresentada junto ao Tribunal Penal Internacional pela África do Sul, a qual o Brasil se uniu recentemente. Nos 2 anos de guerra, lideranças do Hamas foram eliminadas dentro e fora do território palestino, como o líder Ismail Haniyeh, vítima de um bombardeio durante uma viagem ao Irã, e seu substituto Yahya Sinwar, morto em uma operação em Gaza. Manifestações de solidariedade aos moradores do enclave se multiplicaram ao longo do conflito, desde os rebeldes Houthis do Iêmen disparando mísseis contra o território israelense, até mesmo cidadãos europeus em diversas capitais e manifestações em universidades americanas. A flotilha global Sumud foi a mais recente expressão de apoio aos palestinos, mas as embarcações que pretendiam furar o cerco imposto por Israel, levando provisões para o território, teve seus barcos apreendidos e tripulação detida, com um processo de deportação em curso. Agora, as atenções se voltam ao Egito, onde Israel e Hamas retomaram negociações indiretas mediadas por Cairo, Washington e Doha. O plano proposto pelo presidente americano Donald Trump prevê o fim das hostilidades, o desarmamento do Hamas, a retirada das forças israelenses de Gaza e a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos. Vamos dividir tela novamente, então, com o professor Ricardo Rios. Só trazendo agora uma informação. O Itamaraty confirmou nesta manhã a libertação dos brasileiros detidos em Israel por integrar a flotilha rumo à faixa de Gaza, que a gente viu na reportagem. Eles foram liberados após negociações conduzidas pelo governo brasileiro por meio da Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Professor, quais são os fatores que influenciam na negociação de paz entre Israel e o Hamas que estão acontecendo no Egito diante da proposta de Donald Trump? Tabata, é muito importante a gente ver essa proposta realmente como uma reação da comunidade internacional.
Para o Hamas e para Israel, há sim um limite de conflito, há um desgaste militar, há um desgaste diplomático, há um desgaste social, enfim. A guerra já começou a cobrar a sua conta. Gaza totalmente destruída, o Hamas já não consegue mais armamentos, Israel, por outro lado, consegue armamentos, mas há esse custo internacional muito grande, né? Os 2 últimos custos para Israel foram as possibilidades da seleção israelense ser expulsa da UEFA, o que não aconteceu por pressão do governo americano, e agora também a expulsão de Israel do Eurovision Song Contest, que é um evento pan-europeu, e essa decisão vai ser tomada em novembro. Há uma articulação muito grande do governo israelense para que isso não aconteça, então todo esse movimento é importante para que Israel também ceda, mas para o Hamas é muito importante essa questão de ceder na guerra pela falta de armamentos. O Hamas não consegue mais se armar, a população em Gaza, boa parte dela foi dizimada, então o Hamas viu que não tem para onde correr. Ele precisa sentar à mesa de negociação e abrir mão de alguma coisa. O que ele vai abrir mão ainda não se sabe. Vamos continuar acompanhando, está todo mundo na expectativa, né? Os civis, né? A gente está falando especialmente de pessoas inocentes, não estamos falando aqui de nenhum grupo terrorista, mas pessoas que estão morrendo, sendo bombardeadas, perdendo seus familiares, perdendo tudo nessa guerra, né, de 2 anos já. Professor, muito obrigada pela entrevista, pela sua análise com relação à reaproximação do Brasil e dos Estados Unidos e agora com relação aos 2 anos de guerra em Gaza. Muito obrigada, professor. Um ótimo dia para você e até a próxima. Bom dia a você, Tabata, um bom dia a você que nos assiste. Nós acabamos de ouvir a análise do mestre em Relações Internacionais e professor da Universidade Federal de Lavras, Ricardo Rios. E veja a seguir, chegada de nova frente fria causa virada no tempo e derruba temperaturas. E agora na sua tela a gente vai ver o tempo no Rio Grande do Sul, cidade Joia, 17 graus, olha que céu bonito. Nós voltamos já. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 10 minutos para o meio-dia. A Prefeitura de São Bernardo do Campo, no Grande ABC Paulista, confirmou a morte de mais uma jovem de 30 anos. Ela estava internada em estado grave após ingerir bebida contaminada com metanol. Essa é a 3ª morte confirmada por contaminação com a substância tóxica. De acordo com a Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo, Bruna Araújo de Souza morreu após a adoção de um protocolo de cuidados paliativos, em decisão tomada pela equipe médica em conjunto com a família. A administração municipal afirmou em nota que a paciente recebeu a melhor assistência possível e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. Bruna estava internada no Hospital de Clínicas de São Bernardo desde a manhã do dia 29 de setembro, após ser transferida já entubada por uma unidade de pronto atendimento na cidade. Segundo a Prefeitura, a Vigilância Epidemiológica da cidade recebeu 78 notificações de suspeita por contaminação de metanol até esta segunda-feira. O óbito da mulher de 30 anos é o único caso de contaminação confirmado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O metanol é uma substância altamente inflamável, tóxica e de difícil identificação. A ingestão, inalação ou até mesmo o contato prolongado com o produto pode causar náusea, tontura, convulsões, cegueira e até a morte. Em mais uma operação, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu mais de 300 mil rótulos e 3 mil bebidas falsificadas. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Osasco, Americana, Sumaré e Poços de Caldas, em Minas Gerais.
A Operação Última Dose, que investiga bebidas adulteradas com o metanol em São Paulo, apreendeu 316 mil rótulos de bebidas e cerca de 3 mil garrafas falsificadas. Desde o início das ações policiais e da vigilância sanitária, 41 pessoas foram presas. Na ação desta segunda, conduzida por policiais do setor de investigações gerais da Delegacia Seccional Carapicuíba, 5 pessoas foram indiciadas por envolvimento na falsificação e comercialização de bebidas. Em Sumaré, na região metropolitana de Campinas, os policiais localizaram uma fábrica clandestina com centenas de garrafas, rótulos, lacres e bebidas falsas. O estabelecimento foi fechado e todos os produtos e equipamentos foram apreendidos. O proprietário fugiu quando os agentes se aproximavam do local. A polícia também localizou uma fábrica clandestina em Osasco com milhares de rótulos e equipamentos para envasar bebidas destiladas. A fábrica também foi fechada e todas as bebidas, rótulos e garrafas apreendidos. Não havia ninguém no local. O responsável foi identificado e está foragido. Em Americana, foram apreendidos milhares de rótulos e lacres em caixas que seriam utilizados para bebidas falsas. Uma mulher que mora no local foi conduzida para a delegacia e indiciada. Até o momento, no estado de São Paulo, foram notificados 164 casos de contaminação por metanol, 15 confirmados e 149 em investigação. Entre as mortes foram confirmados 3 óbitos e outros 12 seguem em investigação. E depois da cidade de São Paulo registrar ontem a tarde mais quente do ano, com temperatura de 34 graus a máxima, hoje amanheceu bem diferente. O tempo virou bruscamente na capital com a chegada de chuva e frio. O recorde de calor deu lugar a uma frente fria que avança por diversas regiões de São Paulo nesta terça-feira. Pancadas de chuva e queda de temperatura devem afetar todo o estado, devido ao avanço de áreas de instabilidade. As regiões que devem enfrentar chuva mais frequente e volumosa são o extremo sul e o litoral paulista. Já em áreas do interior do estado, a chuva pode não ser tão abrangente. No centro, oeste e norte de São Paulo, o efeito da entrada do ar frio vai refrescar o ar, deixando as tardes e noites com temperatura amena durante esta semana. As temperaturas não devem ultrapassar os 22 graus. Na quarta-feira, ainda deve chover de forma isolada em regiões do centro, norte e oeste. No sul e leste do estado, incluindo a Grande São Paulo e o litoral, vão ter predomínio de céu nublado e chuva frequente até a sexta-feira. E no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer o litoral sul de Sergipe, a cidade de Estância. Originada a partir de um povoado de fazendas de gado, com o nome vindo da palavra estância, que se refere a uma propriedade rural. Se destacou pela produção açucareira, com a transferência da sede da vila para a cidade em 1831 e foi elevada à categoria de cidade em 1848, tornando-se um polo industrial e cultural. E vamos encerrar com uma câmera ao vivo de Estância, litoral sergipano. Neste momento, termômetros marcando 28 graus. Está calor por lá. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente terça-feira para você. A gente se encontra novamente amanhã, às 11h30. Até mais.